bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando no canal Cultura Conservadora. Primeiro episódio da Conversa Conservadora, um quadro onde nós estaremos realizando entrevistas com pessoas chamadas ao nosso projeto. Nesse primeiro episódio, tenho a honra de introduzir a vocês uma pessoa que estará participando de maneira contínua no nosso serviço, que é ninguém mais, ninguém menos que Cauê Pires, um amigo, um irmão em Cristo, um conservador nato. Cauê, seja bem-vindo, apresente-se ao público. Boa noite a todos que nos ouvem, né? Bom dia, boa tarde, não sei o horário que vocês estão me ouvindo, mas gostaria também de agradecer nesse momento ao meu irmão em Cristo e amigo Matheus pelo convite, pela oportunidade de se expressar, e espero fazer nesse momento um papo edificante, um papo que nós possamos sair daqui edificados. E nesse momento, é claro que muitas pessoas às vezes podem nem o conhecer verdadeiramente, e assim, certo que você estará exercendo aqui uma função crucial, principalmente na parte espiritual, né, na parte mais intelectual, mas também até com questões históricas, filosóficas, tratando-se de religião. Mas quando falamos de espiritualidade, quando falamos de você pregar o evangelho a essas pessoas que nos ouvem, nós precisamos também saber como é a sua vida espiritual, como foi que você se converteu, como foi que você iniciou seus caminhos no Senhor, por que que isso foi algo que te despertou, te chamou, o que foi que te motivou, quanto tempo você já tem debaixo da graça de Cristo regeneradora. Eu me converti, né, o Espírito Santo me alcançou há mais ou menos 5 anos, mas para nós entendermos o real impacto dessa conversão na minha vida, nós temos que entender primeiro o contexto histórico da minha vida, né? Então, na minha vida, eu sempre falo que foi tudo sempre muito precoce, né? Eu, por exemplo, aprendi a andar de moto com 9 anos, aprendi a andar de carro com 10, né? Com 11, 12 já estava bebendo, né? Então, logo também a questão do cigarro entrou na minha vida, né? Principalmente com minha avó. Minha avó, ela comprava, quem está me ouvindo sabe, aquelas caixas de cigarro que vem com várias caixinhas dentro. Vocês já viu? Eu já vi, já conheço bem. E aí eu acabava pegando escondido essas caixinhas, né? E fui introduzido rapidamente a essa vida. Logo, depois de um tempo, já com 13, 14 por aí, fui introduzido também, infelizmente, ao mundo das drogas, né? Acabei utilizando um período pequeno de tempo, mas acabei utilizando, né? E aí surge uma figura importantíssima na minha história, que é a figura de Micael. Micael era um jovem aqui da Igreja Presbiteriana de Biaporã, e ele tinha um projeto evangelístico no campo, né? Ele tinha um projeto evangelístico com os jovens, né? E ele, toda vez que tinha ali o Baba, ele introduzia o evangelho antes, né? Sempre falava, sempre proclamava o evangelho. Ele sempre me chamava e eu, né? Dava que tentar despistar ele. E demorava. Sempre tentar despistar ele e tal. E aí, eu lembro, na verdade foi no começo da pandemia, 2020, né? Comecinho da pandemia, ele me chamou. Não tinha começado a pandemia, na verdade, né? Foi um período, já estava quase começando. E eu acabei vindo para a igreja, né? Acabei vindo para a igreja. Como? Aí já, no período da pandemia, não estava tendo culto na igreja. Como estava bem no comecinho, a gente não estava tão assustado ainda, então estava tendo culto nos lares, né? E teve um culto no meu lar, teve um culto lá em casa. E aí foi a porta aberta que ele achou para se aproximar mais de mim, né? E aí, eu lembro até hoje, ele me deu uma Bíblia NTLH, né, nova versão de hoje. E o meu pensamento até ali era de ficar, né, tranquilo, né? Talvez usar alguma coisa ali para ficar de boa, tomar um ali de vez em quando, talvez arrumar alguma mulher, ficar nessa vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí, quando ele me deu essa Bíblia, eu lembro, ele pediu para mim ler o Evangelho de Mateus, né? Para me ler durante um mês e eu falar o que é que eu achava. Mateus, eu sei que eu tô lendo a Bíblia até hoje. Já se passaram 5 anos e meio.
e eu tô, graças a Deus, firme no Evangelho da Graças a Graça. Deus. Graças a Deus. Já que tocou no assunto, eu pude acompanhar bastante o trabalho, o serviço prestado a Deus de Micael. Inclusive, ele já me deu a possibilidade, inclusive, de pregar uma ou duas vezes o evangelho ali, no, na função de evangelista, e realmente foi um dos projetos mais bonitos que eu já vi em uma cidade, uma cidade de não tão grande em relação às vastas cidades que existem em nosso território brasileiro. Então, é um projeto muito inspirador e que, graças a ele também, serviu muito para a minha própria vida. E eu não estou tomando nem aqui o lugar de Cauê, mas é muito tocante a figura de Micael, porque também na minha vida, eu me lembro muito bem um culto de Natal que teve lá na igreja de Biaporã, a gente estava lá, eu sou da IPB de Rio Barbosa, mas estávamos lá, e, e aí teve o culto de Natal, acabou, eu tô vindo para casa, eu lembro de uma chuva muito forte, eu e Micael, a gente dividindo o mesmo guarda-chuva, e aí ele começando a falar, isso tem uns 6 anos, sério mesmo, foi o final de 2019, e aí ele fala, Mateus, Rui Barbosa tá precisando de uma pessoa como você, uma pessoa que é bem comunicativa, uma pessoa evangelista, e eu lembro que assim, eu em 2019, eu já estava pensando em ir para o Salvador, Feira de Santana, né? Então eu falava, Micael não vai ser eu não, meu filho. Deixa eu te contar uma coisa. Ano que vem eu tô indo para Salvador, eu vou ter uma outra vida, eu vou seguir uma carreira acadêmica. Então não vai ser eu que vai estar pregando o evangelho. E aí acontece a pandemia. Na pandemia eu começo a pregar o evangelho no trabalho da UPA com os jovens. E aí eu tomo a decisão de permanecer em Rio Barbosa em 2021. E isso certamente foi importantíssimo. Então, assim, olha como o Micael, tanto na vida de Cauê quanto na minha vida, foi usado por Deus há cerca de 5 anos atrás, 5 anos e meio, para hoje nós estarmos aqui reunidos. Temos que fazer uma ligação com o Micael também, Cauê. É. E E não aí, apenas a nossa vida, né? A é, vida de tantos outros. com certeza, com certeza. E aí a gente fala de vida espiritual, mas os seus serviços aqui, pelo menos o que a gente conversou antes, não vão se restringir somente a uma vida espiritual, a uma pregação da palavra do Senhor. É claro que isso certamente passa pela sua mente, mas também conversamos sobre o seu projeto de vida intelectual. E eu também gostaria de saber como se deu o início de sua vida a ler grandes obras, né? Dostoiévski é um exemplo disso. Você mesmo próprio me recomendou o livro do Hobbit, de Tolkien, que eu estou realizando a leitura, uma leitura sensacional. A gente, inclusive, discute sobre a vida intelectual, que é um outro livraço. Como foi que iniciou? Porque não é só a pessoa se converter que automaticamente ela se torna uma pessoa extremamente inteligente, amante do conhecimento. É óbvio que isso é algo também particular, é um dom de cada cristão. Como foi que isso iniciou em sua vida? Eu diria que é uma vida intelectual em construção ainda. E quando eu falo isso, eu não quero dizer, como muitas pessoas falam, né, e é a verdade, e tipo assim, você nunca vai conseguir construir uma vida intelectual completa, né? Porque nós sempre temos áreas para preencher a nossa intelectualidade. Mas quando eu falo uma vida intelectual em construção, eu me refiro que essa vida intelectual é recente, entende? Entendo. Me refiro a esse ponto. E recente quanto? Mais ou menos 2 anos, né? 2 anos, por aí. 1 ano e meio, 2 anos. E como começou esse desejo, né? Essa vontade para essa vocação intelectual? Começa basicamente com a vinda de um pernambucano para aqui, para Bahia, né? Diógenes, né? O nome dele. Ele veio ser evangelista da nossa igreja aqui. E um dos marcos, né, do seu ministério aqui é basicamente a vida intelectual. Ele bateu muito, mas muito nesse ponto aqui mesmo. A gente teve clube de leitura, né? A gente leu a obra de C.S. Lewis, né? As Crônicas de Nárnia inteira. Excelente obra. Né? Então, foi basicamente pelo incentivo desse grande homem aí. E aí, eu diria que... Só que
mesmo com o incentivo dele, ele teve muito, mas muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Ele começou, eu e um amigo chamado Alan, né? A gente manifestou um desejo assim pelo Sagrado Ministério e ele começou a acompanhar a gente. Então ele passava obras pra gente, né? Ele lia, muitas vezes tendo que ler outros livros, ele lia os livros que nós precisávamos ler para nos incentivar, né? É. E o que acontecia? Livros que você claramente consegue ler em 1, 2 semanas, passava-se 2 meses, entendeu? Então, ele teve muito, mas muito trabalho e paciência com a Muita gente. paciência. Então, eu agradeço de todo o meu coração. Mas quando veio... Diógenes esse, desculpa a interrupção, mas Diógenes esse que é um dos cidadãos que eu pretendo trazer para uma conversa conservadora. Temos muita coisa a conversar com Diógenes. E aí entra um ponto, né? Olha a influência da forma como uma evangelização bem estruturada pode causar no indivíduo. Ele não mirou somente no seu coração, né? Sua vida espiritual vinculada a um sentimentalismo, né? Mas também produção de cultura. E eu vejo isso em outras pessoas mais novas que foram evangelizadas por Diógenes, a gente tem um contato, sabe quem estamos falando, são pessoas que, mesmo com uma certa idade, até mesmo com um certo... Uma aparência física não tão exuberante, né? Pessoas assim, aparentemente discretas, aparentemente tímidas, mas que, quando abrem a boca para falar do Evangelho de Jesus Cristo, fala com muita perspicácia, né? Fala com muita autoridade. Então, é um trabalho assim sensacional de Diógenes nessa área também. E assim, como eu vinha falando, a gente deu muito trabalho. Então, qual foi eu diria que o ponto assim que me marcou de fato? Foi quando eu li a obra de Sertilanges, né, A Vida Intelectual. A Vida Intelectual de A.D. Sertilanges. E, em especial, no primeiro capítulo. No primeiro capítulo já foi, né, o que me marcou de vez ali. Comigo quando também. Ele chega e, de forma maestral, o autor ele faz uma conclamação a todos aqueles que estão num sono quanto à sua vida intelectual. E ele vai narrando e vai nos mostrando que todo intelectual é alguém consagrado, é alguém que se consagra. E quando eu li aquilo ali, rapaz, moço, eu falei, rapaz, é isso daqui. Essa é de fato a minha vida, essa é de fato a minha vocação. E uma outra coisa que me marcou bastante nesse livro, que é uma coisa que eu não sei se Diógenes falava, porque ele já tinha lido esse livro, não sei se ele já leu esse livro, mas ele falava frequentemente. Ele falava que todo aprendizado, ele falava na área teológica, né? Ele falava que todo aprendizado teológico tinha que desaguar na prática. E é outra coisa que Sertilanges ele fala aqui no primeiro capítulo. No primeiro capítulo ele vai dizer que todo conhecimento ele só é um conhecimento de verdade se ele for convertido em prática. E tem uma frase que ele fala bem assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. O intelectual, ele não deve acompanhar os funerais do passado, mas deve-se utilizar vivo o valor dos mortos. Então, não tem como nós utilizarmos o valor dos mortos, entre aspas, né, sem colocar em prática todo esse conhecimento. Então, foi na leitura desse livro que, de fato, abriram assim os meus olhos, tanto para uma vocação e de fato, chamado. Um chamado e um compromisso com essa vida intelectual, quanto para a prática desse conhecimento. Sensacional. Lembra muito também uma afirmação do Roger Scruton, falando que uma sociedade culta é aquela que abre espaço para o passado e permite que ele ressoe no presente. Então, você olha para trás, né, como você mesmo trouxe na citação do Sertilanges, o valor dos mortos, só que você aplicando, você fazendo com que isso ressoe no presente. Não fique somente como algo que a gente esteja vendo no museu, admirando, mas sem trazer para as nossas vidas. E aí, Cauê, dando continuidade, né, já que estamos tanto neste assunto de vida intelectual, vida espiritual, só que de maneira individual, falando a respeito somente de você, agora, saindo um pouco dessa restrição, eu gostaria de perguntar, que eu acho que o campo nos permite,
dado a citação da vida intelectual, por exemplo, quando eu estive lendo a vida intelectual, eu Uhum, percebi uma grande discrepância do que estava sendo dito ali e do que a sociedade brasileira vive. E isso foi o uhum. que me motivou a voltar a fazer o projeto que eu já fazia antes do Cultura Conservadora. E aí eu já lhe pergunto, você teve esse feeling também? Você teve esse sentimento? E hoje, como é a sua visão a respeito da vida intelectual do nosso país, da nossa nação, e o que você espera daquelas pessoas que estarão nos escutando nas próximas semanas? Assim, a minha visão quanto à intelectualidade do brasileiro é a mesma visão que você, é o mesmo impacto que você também teve ao ler esse livro, né? Quando a gente lê esse livro, a gente fala, caramba, como a sociedade está distante do que esse livro aqui está tratando, né? É, E o que mais me deixa triste não é a respeito da sociedade em si. O que mais me deixa triste é a igreja não se adequar a essa vida aqui. verdade. Porque quando a gente olha para a história, etc., a gente chama de quê? O povo do livro, o povo da É, o Bíblia. povo da Bíblia. Ainda Nós mais os somos o povo, protestantes. e isso, é um povo do livro. Como que nós não gostamos de ler se nós somos o É, povo do livro? verdade. Que, que falta, assim, me fugiu a palavra nesse momento. Coerência, né? Isso, Coerência. falta de coerência, principalmente dessa ala, né? Do nosso grupo em si, né? É. E o meu intuito aqui por meio da cultura conservadora, né? É basicamente fazer com que os olhos de outros também sejam abertos, não é isso? Uhum. Para que, como você, ao ler esses grandes clássicos, né? Eu não sei como foi o seu início, mas creio que os seus olhos foram abertos um dia também, quanto a essa vida. Outras pessoas também tenham essa oportunidade, né? É, com certeza. Com certeza. Muito, muito importante. A gente vê isso até na própria Bíblia. E aí, fazendo um paralelo, o que me chama muita atenção na vida intelectual proposta pelo Sertilange é um compromisso, um amor, uma paixão, uma submissão pela verdade. E aí, quando você vai para as escrituras sagradas, esses bordões que nós vemos e que às vezes não damos nem tanta importância como deveríamos dar, por exemplo, o impacto que deveria ser cada vez que lemos o texto João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje, Hum. infelizmente, tornou-se até um pouco banal reproduzir essa frase, da maneira como ela tem sido reproduzida nos últimos anos. Só que não restringindo-se ao conteúdo espiritual ou teológico da frase, mas trazendo para o ramo da sabedoria, é realmente isso. É uma coisa que liberta aquele que está lendo, que está consumindo essa determinada cultura, essa determinada sabedoria. E quando nós vemos que isso está acontecendo conosco, queremos rapidamente passar para os nossos mais próximos, para os nossos colegas, os nossos amigos, as pessoas que estão junto conosco. E aí, rapaz, pode continuar. É que quando você fala liberta, né? Você fica liberto, por assim dizer, da opinião dos outros. Você agora vai ter a sua própria opinião, não é isso? Você Isso. vai ver os lados e vai você mesmo julgar, né? Isso não tem valor. É, com certeza, com certeza. E aí, rapaz, eu já aproveito e te pergunto também no outro lado. Falamos de vida intelectual, mas e de vida espiritual? Como é que você vê hoje o nosso país? O que é que você acha que nós, como cristãos, devemos fazer? O que é que dá para ser feito? O que é que não dá? Como você vê o evangelicalismo brasileiro? Como você vê que devemos estar? Como devemos ter de conduta em uma sociedade brasileira como essa, que nós vemos uma carência de pessoas intelectuais? Assim, hoje, se nós formos ver em termos estatísticos, não é isso? Se não me engano, a ala evangélica já ultrapassou a católica no Brasil, né? Se não me engano é 51, 52, eu não vou dar o dado específico, porque senão eu posso me comprometer, né? Uhum. Tá falando balela. Mas
Se não me engano, a estatística é essa, né? A ala evangélica tinha passado. Entretanto, isso quer dizer que o país é predominantemente cristão de fato? Eu acredito que não. Quando nós olhamos, tanto para a ala dos famosos, quanto das pessoas que nos cercam mesmo, a gente vê que virou normal, virou algo, como posso dizer, virou algo legal dizer que é cristão, né? Você vê, por exemplo, o Wesley Safadão, tantos outros que se denominam cristãos, mas quando você olha para a vida daquelas pessoas, você fala, rapaz, não tem algo, não tem assim, as diretrizes que você se encontraria num cristão. Isso porque, por exemplo, se eu chegasse aqui em Ibiaporã, em Rio Barbosa, sei lá, e eu perguntasse a 100 pessoas, pegasse 100 pessoas e perguntasse se elas creem em Deus, você acha que elas responderiam o quê? Pelo menos 100. 95 responderiam que sim. Isso. Todos, em certa medida, vão dizer que creem. Só que a Bíblia vai retratar que até os demônios creem. E, além disso, tremem. Não apenas creem, mas tremem diante do nome de Deus, porque eles sabem quem é esse Deus grandioso. Então, a Bíblia, quando nós olhamos para essas estatísticas e olhamos a prática, né, a vida das pessoas em si, nós vemos que essa estatística não diz absolutamente nada quanto de fato uma vida intelectual verdadeira, uma vida espiritual verdadeira, né? Por quê? Porque o crer que Jesus ele traz, o crer que a Bíblia vai trazer, não é um crer da boca para fora. É um crer ao qual nós temos evidências, entendeu? Você que crê, você bebia, a partir desse momento você não bebe mais. Como ocorreu na sua vida. Isso. E não é apenas um não beber mais. Não é a prática do não beber mais. Porque se fosse só isso, a gente estaria barganhando com Deus. Do tipo, nossa salvação seria pelas nossas obras, né? Isso. Eu parei de beber, Deus. Não é uma questão eu paro de beber para ter o perdão de Deus. É porque eu tive o perdão de Deus que agora eu parei de beber. Você consegue compreender isso? Perfeito. É como a oração lá de o Pai Nosso. O Pai Nosso diz o quê? Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso quer dizer que eu perdoo para ser perdoado? Porque ele diz lá, assim como. Você vai ser perdoado assim como você perdoa. Isso quer dizer que eu só tenho o perdão de Deus se eu perdoar alguém? Não. É porque eu tive o perdão de Deus que agora eu consigo perdoar. Entendeu? É sobre isso o Evangelho. Então, respondendo de forma direta, eu acredito que não. A vida intelectual ou melhor, espiritual do brasileiro não vai bem. E o que nós podemos fazer? A velha e tão nova prática da proclamação do Evangelho. Por quê? Quando nós olhamos para esse cenário, muitas das vezes nos vêm algumas dúvidas, né? Será que o poder desse Evangelho cessou? Será que essa palavra não é tão poderosa quanto ela diz? Mas ela nunca deixou. Ela nunca deixou de ser poderosa. Ela nunca deixou de ser eficaz. E ela será eficaz aqui, no Japão, na Líbia e onde quer que ela esteja. É isso que vai nos motivar, é isso que vai mudar de fato a vida das pessoas. Sim, nosso trabalho com a vida intelectual, aqui, incentivando a vida intelectual, etc., vai ter um impacto enorme. Pode ter sim um impacto enorme na sociedade. Mas o que vai mudar os corações de fato é a proclamação do Evangelho. É a proclamação dessa palavra que é viva e verdadeira e de fato fala aos corações. De fato é isso. Por vezes, como eu estou dizendo, nós perdemos essa esperança nessa palavra. Nós perdemos a confiança nessa palavra. Mas a maior, para você cristão, a maior evidência de que essa palavra de fato é poderosa é você olhar para a sua vida, né? Talvez você que está me ouvindo teve uma conversão similar à minha. O que me dá, de fato, ânimo para proclamar a palavra de Deus, mesmo quando você proclama e parece que as vidas não mudam, é você olhar para a sua própria vida. Cara, olha como é a minha vida. Você parar e pensar. Essa palavra de fato é verdadeira. Essa palavra de fato é poderosa, porque se não fosse, eu não estaria aqui. Verdade. Perfeito, Cauê. E assim, é muito triste também nós vermos que dentro das nossas próprias igrejas
tem se perdido esse valor, essa confiança de que o evangelho é a mensagem, não é que é uma das, não é que faz parte, mas é a mensagem transformadora. É aquilo que vai moldar, modificar, trabalhar sobre o sujeito. E é importantíssima essa sua colocação para realmente deixar claro ao nosso ouvinte que nosso trabalho ele será de maneira prioritária sobre a pregação das Escrituras e a anunciação de Jesus Cristo como reino de Deus. A vinda do reino de Deus, melhor dizendo. E é claro que também teremos consequências disso e que estará vinculada a questões filosóficas, a questões políticas, questões de ordem social, mas sempre estaremos buscando ao máximo apontar para Cristo como centro e necessidade de nossas vidas. E aí, para finalizar, gostaria que você trouxesse, então, Cauê, suas considerações finais, que você tivesse aí mais um momento de comunicação com o público, que você tenha a dizer o que você espera para os próximos dias, para as próximas semanas, seu desejo para todos aqueles que escutam a Cultura Conservadora dessa semana. Gostaria de agradecer a você pela oportunidade, agradecer a todos que chegaram, tiveram a paciência de chegar até aqui, né, tiraram aí um pouco do seu tempo para nos ouvir, né. Eu gostaria de deixar a mensagem simples do Evangelho, né, para que você que está na sua casa, que talvez já ouviu o Evangelho, ou talvez não ouviu nada a respeito desse Cristo, você possa, nesse exato momento, se voltar para esse Deus. Você possa, nesse exato momento, chegar onde quer que você esteja, talvez no seu quarto, talvez na sala, onde quer que você esteja, e se colocar perante esse Deus e dizer: Deus, me perdoa. Olha o tanto de erro que há em mim. Olha o tanto de falha que há em mim. E esse Deus estará pronto a te ouvir, e se de fato você se arrepender, Ele irá te perdoar. Essa é a minha mensagem, e agradeço a todos. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para você. Amém, amém. Muito obrigado, Cauê, pela sua presença. Muito obrigado também, porque quando eu fui chamar este homem para fazer parte do projeto, eu tive um pouco de receio dele achar que não, que é algo utópico, mas teve muita coragem, muito desejo, e aí, obviamente, eu já fui bastante direto em falar: olha, primeiro programa do Conversa Conservadora tem que ser você, eu já quero lhe entrevistar, lhe introduzir ao público para também você já ter a liberdade de fazer outros programas e outros projetos aqui no nosso canal, no nosso Cultura Conservadora. Para você que nos escuta até agora, muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe sua vida, fique atento, se você estiver escutando no YouTube, se você estiver escutando no Spotify ou em outras plataformas, se você se inscreva, você compartilhe essa mensagem. Certamente, nos próximos dias teremos muitas novidades lá no Instagram, lá no TikTok, teremos em outros aplicativos também que serão divulgados aos consequentes dias que estarão seguindo. Forte abraço a todos vocês, Deus te abençoe. Valeu, valeu.